Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro, está começando mais um Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Câmara recebe encontro de carros personalizados. Legislativo homenageia a empresa Ericsson pelos 60 anos de atuação em São José. E ainda, vamos discutir a escassez hídrica no Vale do Paraíba. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. E você gosta de carros esportivos ou personalizados? Tem muita gente apaixonada por eles, tanto que existe aqui em São José um evento dedicado a motoristas que transformaram carros em verdadeiras máquinas. O estacionamento da Câmara de São José foi o espaço escolhido por eles para realizar o encontro de carros personalizados. A gente confere agora como foi esse encontro na reportagem. O estacionamento da Câmara de São José foi palco no último sábado de mais um encontro de carros personalizados. O visual ousado de alguns modelos populares no Brasil chamou a atenção. Cerca de 40 pessoas participaram do encontro, que já se tornou referência na cidade. Para muitos, o que começou como hobby se transformou em uma paixão que envolve toda a família. Quem está de fora, não sabe muito como que é o encontro, acho que é bagunça, mas normalmente nos encontros a gente chega, estaciona o nosso carro, conversa com o pessoal das equipes, leva as crianças para brincar. Nós somos uma família, realizamos encontros, uma criança, mulheres, dos membros, e realmente a gente tem como uma família todo mundo, é um sentimento muito forte que temos um pelo outro, independente também de outras equipes, é uma união. E isso acredito que a gente não quer que isso continue sendo visto pelos demais como um estilo de vida de bandido, de pessoas que não respeitam as leis. O evento, realizado por representantes de 4 equipes de carros personalizados na cidade, teve o apoio da Câmara, que disponibilizou o estacionamento. Então, esse apoio que a Câmara está dando através do presidente e de muitos vereadores que estão cientes do que está acontecendo aqui, até outros também que não conhecem esse tipo de estilo de evento, vão acabar entendendo que na realidade apenas é um divertimento. A Câmara tem atuado para auxiliar na regularização da atividade na cidade. Nesse mês, já intermediou uma reunião entre as equipes e a Polícia Militar. Na ocasião, a PM orientou os proprietários dos veículos sobre as regras que regem a locomoção dos automóveis na cidade. Para que, junto com o Poder Executivo, para que eles possam ter um espaço. Eles utilizam um espaço lá no Luso brasileiro, utilizam outros espaços na cidade, eles querem outro espaço para que eles possam, de uma maneira muito tranquila, também praticar os seus esportes. Entendendo, respeitando toda a legislação, em nenhum momento eles pediram para burlar ou para que eles pudessem ter qualquer tipo de facilitação. Nós entendemos toda a legislação, queremos cumpri-la, porém nós queremos um ambiente que a gente possa, de fato, praticar esse esporte e ter esse convívio harmonioso, como nós estamos vendo nesse sábado aqui, tão ensolarado, muito calor, e a gente vê esses carros bonitos aqui, essa moçada também, as famílias, crianças, todas elas se divertindo muito. O evento do último sábado contou com a presença das equipes Sempre Baixos, Insanos, Alto Giro e Os Pelo Menos. E a Câmara realizou uma sessão solene para homenagear os 60 anos de atuação da Ericsson em São José dos Campos. Representantes e o presidente da empresa estiveram na cerimônia, que foi proposta pela vereadora Dulce Rita. Em sessão solene na Câmara, a Ericsson Telecomunicações foi homenageada com a Medalha Mérito Legislativo. A empresa comemora 60 anos em São José dos Campos e 40 anos da fábrica no distrito de Eugênio de Melo. O Brasil foi o país escolhido para a instalação da primeira operação fora da sede, na Suécia. A autora da proposta, a vereadora Dulce Rita, destacou a responsabilidade social com a comunidade do entorno durante todos esses anos. Comemorar 60 anos de Ericsson em São José dos Campos é comemorar uma parceria que continua dando certo e ajudando a comunidade de Eugênio de Melo a ter mais acesso à educação, cultura e lazer, entre muitos outros benefícios que a Ericsson proporcionou ao distrito. Este aqui é o Rancho do Tropeiro, o prédio doado pela Ericsson. Esta aqui é a Escola Estadual Pedro Mascarenhas, terreno doado pela Ericsson. Isso é o Polo Esportivo de Eugênio de Melo, terreno doado pela Ericsson. A intenção de continuar investindo na cidade foi abordada nos discursos de agradecimento dos executivos. Eu estou muito orgulhoso hoje. Orgulho de trabalhar na Ericsson.
trabalhar no Brasil e trabalhar em São José dos Campos. Hoje nós temos quase 900 funcionários em São José dos Campos em total. Nós sim vamos exportar mais do Brasil, entrando na fila, nem que for 2 vezes para a gente exportar mais de São José dos Campos. Nós vamos exportar mais mão de obra, nós vamos sim avaliar mais empresas para comprar, empresas de serviços aqui no Brasil. Então, é um compromisso de longo prazo que começou em 1891, que a gente vai continuar. E, junto com eu comecei com a paixão. Os apaixonados pela Ericsson estão aqui, acho que a gente está ganhando mais alguns. O presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, ressaltou o compromisso da corporação com o município. O bom é isso, quando você vê empresas sérias, empresas comprometidas com o país, com a cidade, também pensando e valorizando em pessoas, em vidas. A cidade de São José dos Campos vai continuar fornecendo essas cabeças brilhantes, capacitadas e sempre de braços abertos, para que vocês possam continuar investindo na cidade. Obrigado por ter acreditado até aqui na cidade de São José dos Campos, nos moradores da nossa cidade. Obrigado por reafirmar o compromisso com a cidade de São José dos Campos. E agora o nosso papel é a manutenção da nossa cidade, a capacidade de oferecer a vocês oportunidade para desenvolver. Ao final da solenidade, foram homenageados 134 funcionários que completaram quinquênios na empresa, desde 5 até 40 anos de trabalho. A cerimônia contou ainda com a apresentação de uma banda formada por colaboradores. Sempre alcançar quem acredita, sempre alcançar quem acredita, sempre alcançar. O COMAD, Conselho Municipal de Atenção às Drogas, tem o objetivo de propor políticas públicas para reduzir o consumo de drogas aqui na cidade, tanto as lícitas como as ilícitas. E na sessão da última quinta-feira, 2 vereadores foram indicados para compor o conselho. A gente confere na reportagem. Os vereadores Macedo Bastos e Luiz Mota foram indicados para atuar na próxima gestão do Conselho Municipal de Atenção às Drogas, o COMAD, durante o biênio de 2016-2017. O nome dos parlamentares foi aprovado por unanimidade durante a 72ª sessão. Macedo Bastos foi indicado como titular e Luiz Mota como suplente. Representantes de diversas entidades como o Fundas, OAB e o Conselho Tutelar também participaram do COMAD, que tem como meta criar ferramentas para a formulação de políticas públicas antidrogas. Criado em 2001, o COMAD é um órgão consultivo vinculado à Secretaria de Promoção e Cidadania. O Conselho se dedica a acompanhar o desenvolvimento de ações de prevenção, fiscalização e repressão para a redução das demandas de drogas lícitas e ilícitas. O trabalho dos parlamentares que compõem o COMAD será avaliar as demandas e facilitar a cobrança de ações junto aos órgãos competentes, além de propor leis e processos que auxiliem no combate às drogas. E no próximo bloco, o especialista comenta a escassez hídrica que afeta São José dos Campos. Mesmo com esse período de chuvas, esse é um assunto que merece a nossa atenção. E a gente volta já. Novembro está chegando ao fim e a gente não pode reclamar muito, né? Foi um mês chuvoso aqui para a nossa região. Mas mesmo assim, uma situação continua a preocupar os ambientalistas, que é a escassez hídrica, que o nosso estado e também São José dos Campos enfrentam. E, independente das últimas chuvas, o estado ainda é de alarme. E a repórter Fernanda Garcia conversou com um professor de engenharia ambiental sobre esse assunto. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde. O tema da nossa entrevista de hoje é de grande importância. A gente vai falar um pouco sobre a falta de água e, para isso, eu converso com o professor de engenharia ambiental, Silvio Simões. Boa tarde, Silvio, tudo bem? Tudo bem? Tá, Fernanda, tudo bem. Silvio, a gente tem ouvido falar muito na falta de água e nas consequências desse problema. Como que está a situação aqui na nossa região? A situação aqui na região não é tão crítica quanto na região metropolitana de São Paulo, mas ela já começa a apresentar problemas. Por exemplo, a gente ouve muito falar de volume morto em São Paulo. Na verdade, os nossos reservatórios, eles estão operando no volume morto, estão entrando no volume morto. Então, é uma situação crítica
não é? Esperamos que com as próximas chuvas você possa melhorar um pouco, mas a situação é relativamente crítica também na nossa região. E nós sabemos que a falta de água, ela traz problemas econômicos, ambientais, culturais. E quais são os maiores impactos que essa crise traz na vida prática da população? Olha, a água ela é fundamental para a atividade econômica, para a indústria, para a agricultura. Então, ela é o que a gente chama de uso múltiplo. Você precisa utilizar a água para muitas finalidades. Então, o impacto de uma redução de água, ela mexe diretamente, ela afeta diretamente a diversos setores da população. E isso, certamente, o dia a dia das pessoas pode ser prejudicado porque você não consegue ter água disponível. Por exemplo, outra questão de impacto, se uma região não tem água, dificulta certos investimentos, de certo tipo de empreendimentos que poderiam vir para essa região. Então, a água ela afeta de uma maneira transversal a todas as atividades humanas, praticamente. O problema não é pequeno, né? Na sua opinião, quais são os principais fatores que nos levaram até essa crise que a gente vive hoje? Olha, os fatores são muito complexos, digamos assim. A gente pode falar que tem questões relacionadas com gestão, com o próprio sistema de gestão, mas é preciso entender que nós estamos num processo que, ao que tudo indica, com mudança climática. Aliás, segunda-feira começa a COP21 em Paris e vai discutir diversos temas, inclusive a questão da água, da energia de água, porque é uma coisa que envolve todos os países. E o que está acontecendo e o que a gente percebe na região é que nós tínhamos, por exemplo, em 2009, 2011, nós tivemos, os reservatórios estavam com 100%. Nós tivemos São Luís do Paraitinga debaixo d'água. Então, era uma situação bastante crítica, com muita água, com 100%. 3 anos depois, a gente está com os reservatórios quase vazios. Então, aparentemente, os sistemas estão trabalhando mais nos extremos. Os extremos estão prevalecendo e não os valores médios de precipitação. E isso tem que fazer com que o sistema de gestão de água tem que levar em consideração a questão de mudança climática e se torna mais complexo e mais difícil. Outra coisa que leva a essa questão é que houve o aumento do consumo, porque você aumenta a indústria, aumenta a atividade, aumenta a produção de alimento, e isso vai fazendo com que as cidades vão crescendo, vai fazendo com que você necessite de mais água. Então, por um lado, a gente precisa de mais água, porque digamos, a economia, né, ela está necessitando disso, as pessoas estão necessitando disso. Por outro lado, o sistema não está dando tantas condições para as pessoas, porque o sistema é muito variável. E o que as pessoas podem fazer no dia a dia para tentar ajudar na crise? Normalmente, a gente imagina que isso é um problema de governo. Existe uma parcela do governo em termos, por exemplo, algumas obras poderiam ter sido, que estão sendo feitas e deveriam ter sido feitas com certa antecedência. Mas a população tem que participar. A população tem que participar no sentido de não consumir água, o tempo de banho tem que ser reduzido, deixar a torneira fechada quando escova o dente, evitar desperdício de água quando vai lavar terraços, essas coisas. Ou seja, você tem que pensar que água é algo que não era como se imaginava, algo que é ilimitado. A água tem limite. Silvio, tem alguma previsão positiva, pelo menos alguma expectativa aí para o ano que vem, para isso melhorar um pouco? Na verdade, quando se trabalha com isso, trabalha com modelos, né, o CPTEC, e trabalha com modelos que são modelos de previsão de chuva, porque nós dependemos da chuva. Então, o que nós tivemos nos últimos anos foi uma redução, redução das médias dessas chuvas, né? Anos um pouco mais secos do que a média. Isso tem um impacto direto sobre o reservatório. Agora, dentro do que se espera dos modelos, né, e eu talvez não seja a pessoa indicada para mencionar isso, mas a situação não é muito positiva, porque se as chuvas demorarem mais, não é, os reservatórios da região já estão no volume morto, e isso é uma situação que pode perdurar, e a gente tem que saber que temos que fazer a nossa parte. Mas certamente os cenários para os próximos anos é preciso considerar que, considerando que você vai ter um período de escassez hídrica, alguns modelos estão dizendo que os próximos anos você vai ter bastante escassez hídrica, esse processo de escassez precisa de um novo sistema de gestão da água, e as pessoas têm que perceber que não existe mais água como tinha. Tá certo, então, Silvio, obrigada pela sua participação aqui no programa. Tá. Eu que agradeço pela oportunidade, espero que tenha conscientizado as pessoas que o problema da água é uma questão bastante grave. Com certeza.
Então a gente torce aí, né, para que esse cenário mude para melhor o mais rápido possível. Então nós voltamos ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, Fernanda. E no próximo bloco tem esporte aqui no Diário. Começam nesta segunda-feira os Jogos Abertos do Interior e você vai ficar por dentro dos resultados do fim de semana. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José dos Campos? Então fique atento às vagas disponíveis no pátio da cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para ajudante de cozinha, analista de marketing, atendente balconista, açougueiro, cartazeiro, cozinheiro de restaurante, desenhista projetista, encarregado de supermercado, fiscal de caixa, garçom e gerente de mercearia. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E hoje, às 6h30 da tarde, o Sebrae de São José dos Campos vai oferecer uma palestra gratuita sobre gestão de qualidade. O Sebrae fica na Rua Humaitá, número 227, no centro. Para mais informações, ligue para o número 3519-4810. E o Senai de São José dos Campos abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos nas áreas de eletroeletrônica, eletromecânica e fabricação mecânica. As inscrições vão até o dia 4 de dezembro e podem ser feitas pelo site sp.senai.br. Para se inscrever, é necessário que o candidato esteja matriculado na segunda série do ensino médio da rede pública. A prova de seleção vai acontecer no dia 13 de dezembro. E a semana está só começando, mas já tem atração aqui em São José e a gente confere agora na Agenda Cultural. Nesta segunda tem a apresentação do projeto Obatalá no Centro da Juventude. Conversa fiada é o grupo convidado de hoje. A banda homenageia os grandes gênios do choro com canções de compositores memoráveis como Luiz Gonzaga e Pixinguinha. A apresentação começa às 8 da noite, a entrada é livre. E a partir desta terça, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo dá início a uma exposição de presépios que vai ficar à mostra em vários espaços da Fundação. Um dos presépios pode ser visto na Casa de Cultura Rancho do Tropeiro. As figuras foram confeccionadas por aprendizes da oficina de modelagem em argila, sob orientação da figureira Tina Lemos. A exposição fica à mostra ao público das 8 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. Participe da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. E agora é hora da gente saber qual é a previsão do tempo para o fim de tarde desta segunda-feira e também para terça-feira. O fim de tarde desta segunda-feira deve ser de chuva. O céu vai se manter nublado na maior parte do tempo. A temperatura máxima chega a 25 graus, a mínima 19. Na terça, a temperatura cai um pouco e a máxima não deve passar de 23 graus. A mínima também será menor, 17. Já o céu continua nublado. A probabilidade de chuva é grande, 90%. E o Giro Esportivo te coloca por dentro de tudo que rola no esporte aqui da cidade. Hoje a gente recebe no nosso estúdio o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde para você, muito obrigado pela sua presença. Você hoje traz informações para a gente, principalmente dos Jogos Abertos do Interior, né? São José ganhou a edição passada, Daniel, a gente pode dizer que ele é o favorito? Boa tarde, Lucas. Boa tarde ao telespectador do Diário Legislativo. É claro que os Jogos Abertos do Interior têm todas as forças do estado de São Paulo tentando aí o primeiro lugar. São José defende aí o tricampeonato da competição neste ano que acontece em Barretos e vai com 49 delegações para a cidade tentar
este título. Destaque para as equipes de esporte coletivo, como o basquetebol, o voleibol de São José dos Campos e também alguns atletas que vão tentar estar nas Olimpíadas, como a Júlia Vasconcelos no taekwondo. Daniel, e para explicar também para quem está em casa, como que funciona os Jogos Abertos do Interior? É dividido em duas divisões. A primeira divisão existem as equipes de 10 cidades que estão com este ranqueamento. Você vê aí na sua tela, Botucatu, Franca, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Praia Grande, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e São José dos Campos disputam esta primeira divisão. E hoje à noite, Lucas, já tem equipe correndo atrás de medalhas e de resultados. A pontuação final, então, é a somatória de medalhas? Como que funciona? É a somatória de medalhas que vão contando a pontuação e no final, na próxima sexta-feira, saberemos quem será a cidade campeã. Já temos algumas partidas na noite de hoje, começando com o futsal. Vamos ver a agenda de informações aí dos jogos. O São José encara Praia Grande às 7 horas da noite, em Barretos estreando, e também a equipe de voleibol feminino encara também a mesma cidade de Praia Grande. Amanhã teremos outros duelos que estaremos informando durante o Diário Legislativo. Daniel, vamos torcer, né? Vamos torcer. A gente tem que torcer porque o vôlei acabou perdendo. Agora a gente fala do vôlei, né? A gente sai um pouquinho dos Jogos Abertos do Interior. O vôlei de São José começou bem a Superliga, né? Ganhou as 3 primeiras, chegou a ficar na primeira colocação e agora vem várias derrotas consecutivas. Perdeu para o Campinas. E acabou despencando na classificação, pode ficar fora do grupo dos 8 que tenta aí a vaga nos playoffs. No último sábado, a equipe jogou no ginásio do Tênis Clube aqui em São José dos Campos e por 3-1 acabou perdendo para o Campinas. É a terceira derrota consecutiva e tem uma parada dura no próximo sábado, contra a equipe do Cruzeiro em Minas Gerais e vai tentar a sua reabilitação, mas não vai ser nada fácil. Vamos torcer para o vôlei de São José subir, né? Agora a gente fala também do futsal e futebol feminino, né? É isso aí. 2 finais adiadas, como é que foi essa história? Olha, a primeira final do futsal feminino em São José dos Campos acontecia no ginásio do Altos de Santana. Acabou tendo uma briga entre as torcidas de São José e Taboão da Serra, o ginásio um pouco acanhado para o grande número de torcedores que acabou acompanhando a partida entre São José e Taboão da Serra. O jogo estava 1-1 e acabou interrompido por conta desta confusão. A Federação Paulista de Futebol de Salão vai marcar uma nova data para que as equipes voltem a se enfrentar jogando a partir de onde a partida foi paralisada. E também no futebol feminino, como você mesmo falou, o São José, na sexta-feira, como a gente tinha adiantado, foi absolvido de punição em relação à suposta escalação irregular da Gabi Portillo. O relator entendeu que o São José contou os cartões corretamente, ela poderia ter atuado na primeira partida contra o São José do Rio Preto, contra o Rio Preto, em São José do Rio Preto, no Rio Pretão, e agora a decisão foi marcada para São José dos Campos no próximo dia 6 de dezembro, às 7 horas da noite. E vale a pena torcer para o São José, porque é o único título que as meninas da Águia não têm na sua galeria de troféus. Lucas? Vamos acreditar e vamos torcer, Daniel. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela presença. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece pela companhia. Tenha um bom dia e até amanhã.